Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo isso, seja muito bem-vindo a mais um capítulo, episódio, como você preferir, do Pelota. Nesse episódio, acho que o episódio fica melhor. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a rodada de sábado e domingo. Sábado, o Botafogo jogou com o Internacional no Mané Garrincha e empatou 2-2. Um jogo meio duvidoso, assim, podia ter apresentado o melhor futebol, a gente vai falar mais sobre isso. No domingo, os três cariocas que restaram jogaram. Às 4 horas da tarde, o Vasco jogou com o Corinthians na Neoquímica Arena, perdendo de 1-0. Corinthians, com -1, consegue ganhar do Vasco por 1-0. Às 8h30, o Fluminense e o Flamengo jogaram. O Fluminense ganha da Chapecoense de 2-1, com o John Kennedy sendo decisivo novamente. E o Flamengo dá uma sapatada no Galo, 4-0. Flamengo em segundo lugar com 26 pontos, Fluminense com 26 pontos também, mas em terceiro lugar, o Vasco em 10º lugar com 16 pontos e o Botafogo em 8º lugar com 17 pontos. Vamos para a rodada, vamos embora, siga lá Pelota. Vamos começar pelo Fogão. Cara, o Botafogo jogou com o Inter fora de casa, como eu disse. E assim, eu senti que o Botafogo fez um bom jogo. Eu não vou dizer para você que, não vou mentir na sua cara, que eu não sou disso. Não vou dizer para você que o Botafogo fez um jogo ruim, porque eu não achei. Eu acho que ele bobeou. Ele abre o placar, 1-0 com o gol do Danilo. Logo depois deixa empatar. Sabe essa coisa assim? Vou ampliar e deixa empatar. Amplia e deixa empatar. Amplia e deixa empatar. Porque a qualidade que tem no ataque não é a mesma qualidade que tem na defesa. Ou seja, na defesa, que tinha um Barbosa, né? Assim, é difícil falar sobre o Barbosa agora, porque com todo esse bafafá dele sendo negociado para o Palmeiras, é claro que é mais difícil de você confiar num jogador que está sendo negociado para outro clube. E isso eu não estou duvidando do caráter do Barbosa. Eu só estou dizendo que é natural, é até normal que o Barbosa tenha esse tipo de reação, esse tipo de dúvida. Eu não estou falando que ele teve. Eu estou falando que eu imagino que seja. Porque se pensa no lugar dele, você está sendo negociado por outro clube, está conversando para sair desse clube. Mas você ainda tem que fazer partidas decisivas para esse clube atual que você está tendo. Confunde a cabeça, não tem jeito. Você está tendo duas coisas na sua cabeça que são decisões de extrema importância que vão afetar dentro de campo. Isso aí esquece. Então, e ainda por cima, o Vitinho sai no início do primeiro tempo com mal-estar, se eu não me engano, que ele saiu, e desfalca o Botafogo, entra o Matheus Ponte no lugar. O Matheus Ponte é um ótimo jogador, mas não é um jogador tão decisivo, ao meu ver. Eu acho que ele é mais atacante. Então, deixou a defesa muito exposta. E eu acho que seja até por isso que o Botafogo tenha dado essa bobeada, porque a defesa em si ficou muito exposta. O Vitinho não é muito bom no ataque, mas na defesa ele é muito efetivo. Ele termina muito rápido as jogadas. Já o Matheus Ponte não tem essa característica. Então, deixa essa lacuna, digamos assim, esse espaço vazio. Tanto que no primeiro gol do Inter, quando empatou, o Carboneiro veio no contra-ataque. E o Barbosa não tem jeito, cara. O Carboneiro, ele é muito mais rápido que o Barbosa. E por toda a sua habilidade, por ter essa característica de puxar contra-ataque, ele vai ser mais rápido. E é muito mais difícil para o Barbosa, que já é um zagueiro xerife, pesadão, competir corrida com ele. Não tem jeito, não tem como isso. Então acabou ficando difícil para ele. E empata. Cara, eu quero falar de novo aqui sobre o Danilo. Fica chato eu ver, toda vez que falo de Botafogo, vim falar que é do Danilo. Mas ele tem se demonstrado um jogador diferente. Porque são duas histórias. Um jogador que é bom, num time todo bom, assim, como se fosse o Flamengo. Se o Danilo estivesse no Flamengo, ele é um jogador espetacular, num elenco espetacular. Agora, o Danilo no Botafogo está num elenco que são todos medianos. E ele é espetacular. Então ele se destaca, ele se demonstra presente. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele pega a bola, coloca no braço e toma conta do jogo. Ele assume a responsabilidade. E isso é uma coisa que falta muito em jogadores do futebol brasileiro. Isso independente, tá? Independente do time. Falta muitos jogadores assim, com a responsabilidade de pegar a bola e falar, vamos decidir isso aqui, vem todo mundo comigo, vamos embora. Isso é o quê? Espírito de capitão, né?
É simplesmente isso, ter esse espírito de comandar um time, de fazer o time fazer um jogo favorável para ganhar, para virar ou qualquer tipo de coisa. E o Danilo tem muito essa característica. E eu não preciso nem dizer que ele merece uma vaga na seleção brasileira. Eu não preciso nem discutir isso aqui. Tem a possibilidade da discussão entre Danilo e Paquetá, mas assim, se você tem os dois, por que não levar os dois? Mas, na minha opinião, se fosse para levar um só, eu acho que o Danilo pede passagem. O Paquetá é um ótimo jogador. Não estou tirando esse fato, não. O Paquetá é um ótimo jogador e tem demonstrado muito bem os últimos jogos do Flamengo. Porém, o Danilo está pedindo passagem. O Danilo merece mais a vaga na convocação, não só pela sua habilidade, mas por exatamente o que eu estou falando aqui. Por essa característica dele querer tomar o controle do jogo e assumir a responsabilidade. E eu não preciso nem dizer que isso falta demais na nossa seleção brasileira. Então eu acho que sim, o Danilo merece mais, apresenta mais do que o Paquetá para ir para a seleção brasileira. Botafogo está em oitavo lugar com 17 pontos. Mas assim, se ele ganhasse, ele ia ficar com 18 pontos. O Curitiba ganhou e está com 19. Então não ia mudar muito ali a tabela. Então, assim, não foi de todo mal. Talvez ele esteja até numa posição estratégica para passar o Curitiba ali na posição. Então vai dar bom. Eu gostei do jogo do Botafogo, independente da defesa. Bobeou, bobeou, mas não tem jeito. Tô torcendo aí pro Botafogo melhorar aí na tabela. Com o elenco que tem, com o Danilo melhorando esse elenco aí, dá pra puxar uma pré-Libertadores ali. Dá pra ficar bem Vamos falar do Vasco agora. O Vasco perde pro Corinthians de 1-0 na Neoquímica Arena. Assim, cara, é muito difícil falar sobre esse jogo. Porque, assim, por mais que seja difícil, é ao mesmo tempo óbvio. Porque o que acontece? O Vasco ele tem uma estratégia característica. Qual é? Jogar pelas laterais com jogadores rápidos. Quem são esses jogadores rápidos? Principalmente no lado esquerdo, Andrés Gomes, Cuiabano. Certo? Certo. O Cuiabano não estava apresentando bom futebol, estava cansado. Ao meu ver, ele estava cansado, não estava conseguindo fazer muito pique. Então isso já enfraquece o Vasco. E logo depois, quando acaba o primeiro tempo, a primeira coisa que o Renato faz é colocar o Piton no lugar, porque ele precisava dessa velocidade, dessa transição ali no lado esquerdo. Por quê? Porque o Andrés Gomes ele tem velocidade de sobra e tem qualidade de sobra. Mas você sabendo disso, você como técnico do Corinthians, você pensa o quê? Bom, se eles têm uma característica que é somente jogar pelo lado esquerdo, eu vou neutralizar esse lado esquerdo. E foi o que o Diniz fez. E ainda mais o Diniz. Por quê? O Diniz treinou o Vasco, gente. É o último técnico. Antes do Renato era ele. Então ele conhece todas as características. O Andrés Gomes foi ele que pediu para treinar no Vasco. Então ele conhece todas as características de cada um. Então o Diniz, ele sabe o que ele tinha, ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele fez. O que ele fez? Colocou o Ranieri na esquerda como lateral. O Ranieri nunca jogou como lateral esquerdo. E fez a melhor partida dele no Corinthians, ouso dizer. Ele fez a melhor partida dele do Corinthians, com a camisa do Corinthians. Ouso dizer isso. Que ele jogou muita bola, ele colocou os dois no bolso. O Cuiabano, o Andrés Gomes e ainda mais o Piton também. Pronto. O Andrés Gomes foi feito de gato sapato ali na mão dele. Então, é um futebol que se a gente fala assim, é simples fazer isso, mas na hora do nervoso, você tem que ter muita calma para pensar e fazer isso. Colocar isso em prática de um jeito estratégico. E foi o que o Diniz fez. E ainda por cima, ele começa na desvantagem. Logo no finalzinho do primeiro tempo, no meado do primeiro tempo ali, o André, que é um volante novo, cria da base do Corinthians, dá uma entrada pesadíssima de má fé ali no Thiago Mendes. Inclusive o Thiago Mendes sai machucado por conta disso. Por conta dessa entrada absurda dele, que era vermelho claro. Se não fosse vermelho, eu já ia vir aqui com outro discurso, falando que o Vasco foi roubado, porque aquilo ali foi vermelho e pronto. O próprio Diniz assumiu isso, foi uma falta desnecessária e que custou o jogo do Corinthians. E fica com -1. Você como torcedor, você como admirador do futebol, que assiste o jogo, senta para assistir e pensa o seguinte, o time está com um a menos.
Vocês não têm, tipo, pô, eles não vão conseguir fazer contra-ataques. Eles não vão ter um time completo. A tática já não é mais a mesma. Vocês estão na vantagem. Não só pela numeração de jogadores. Pela numeração tática, pela numeração de tudo. Tudo vocês estão superiores. E aí, meu amigo, eu te digo o seguinte. O Vasco passa mais de 50 minutos, juntando o primeiro tempo e o segundo, sem fazer nada. Nada. A verdade é essa. O Vasco não fez nada para assustar o Corinthians. O Corinthians, com menos um, dava mais sustos do que o Vasco favorecido, com os seus 11. Os 11 contra 11 estava melhor. O Vasco fechava ali, botava todo mundo ali na frente na área do Corinthians, fechava ali, tocava a bola para cá, tocava a bola para cá, ciscava, e eu não sei o que esses zagueiros do Vasco estavam na cabeça de achar que eles são atacantes. Chutavam a bola pro gol e obviamente que ia para fora. Quem tem que chutar é quem sabe chutar, com todo o respeito. Mas é isso, é simples, é um futebol simples. Quem tem que chutar é quem sabe chutar. Zagueiro defende, cara. Zagueiro defende. Zagueiro faz gol de cabeça. Não tem como, você estraga completamente a construção do jogo. Entendeu? Em vez dele passar a bola para alguém que esteja ali enfiado, como se fosse um espátula ali para entrar na defesa do Corinthians, ele prefere chutar e destrói completamente o jogo. Então, olha só. O elenco entregou o jogo. O elenco entregou o jogo. E eu não vou tirar o Renato dessa história. Infelizmente, não tem como não falar do Renato. Porque como é que você deixa um argentino que tinha feito 2 gols contra o Paysandu, que foi o melhor na partida, a gente comentou isso aqui na segunda-feira, foi o melhor na partida, no banco? No banco? Como é que esse cara vai pegar confiança? Como é que esse cara vai ter entrosamento com os restos do time? Como é que ele vai ter confiança para fazer uma finalização mais perigosa? Não vai ter como, não vai ter ritmo de time titular, não vai ter. Então, se você ficar com essa desculpa de que tem que descansar os jogadores e não botar esses caras para jogar numa escalação só e entrosar para fazer a tática dar certo, não vai dar. Não vai dar. Simplesmente não vai dar. O elenco todo foi mal. O Andrés Gomes foi mal porque estava muito marcado. O Cuiabano foi mal porque estava muito marcado e estava cansado. Thiago Mendes ficou machucado, destruiu completamente a construção do time. Né? Não vou nem falar de outros nomes. Rojas entrou no segundo tempo só para ciscar. Só para ciscar. Não fez nada. Né? Cruzamento para fora. Chutão aqui na minha casa. Apareceu a bola aqui na minha casa. Então, assim, eu entendo que o Renato venha e falar o seguinte: não, eu não posso entrar lá e fazer o gol. Eles têm que fazer a parte deles. Concordo sim. Mas isso poderia ser evitado se tivesse o mínimo de inteligência de colocar jogadores que sabem fazer gol. O Vasco passou o primeiro, desde que foi expulso, o Vasco passou o tempo todo fazendo chuveirinho. E não dá para fazer chuveirinho com David Brenner, gente. Não só pelo tamanho, pela qualidade, não tem como. Você tem que fazer isso com o quê? Com um cara que sabe finalizar de cabeça, com os pés que seja maluco. Quem é o maluco do elenco? O Spinelli, cara. Então, se você coloca esse cara no banco, você está pedindo para perder. Pedindo. Com um cara que está vindo uma sequência boa. Pedindo para perder. Então tá aí. O motivo do Vasco ter perdido nesse jogo é isso. O Renato entregou praticamente a escalação para o Corinthians. Quis marcar ali a saída de bola, mas não mudou em nada. Depois do expulso, não fez alterações certas para ganhar o jogo. E tá aí. Agora o Vasco tá em 10º lugar com 16 pontos, né? Precisando pegar resultado e vai jogar agora com o Flamengo. Com todo respeito, torcedor vascaíno, mas vocês... Gente, vamos cair na real aqui. Vamos cair na real aqui. Não tem como. Contar com um ponto com o Flamengo não tem como. E vai ficando atrás na tabela. Então, tá aí. Como eu falei, o Vasco está em 10º lugar com 16 pontos e vamos ver como é que vão ser aí as próximas rodadas do Gigante da Colina. Vamos falar do Flusão. O Flusão jogou 8h30 com a Chapecoense dentro do Maracanã. Maracanã vazio, hein? Achei que ia encher mais. Acho que é por conta do horário, não sei.
Maracanã não estava muito cheio, não. É... Quero falar sobre esse jogo, mas eu quero dar uma característica que eu tenho visto no Fluminense que está me incomodando um pouco. No primeiro tempo, o Fluminense jogou mandando o jogo, com as rodas na mão, comandando completamente, construindo, tendo oportunidades, mas sabe aquela coisa assim, falta finalizar? A gente comentou isso, essa coisa sobre o Vasco, que faltava um finalizador. Só que tem esse finalizador. O Castilho tem essa característica de ser finalizador. E eu acho que o Fluminense ele demora para finalizar os jogos, sim, para fechar os jogos. Jogos simples. A Chapecoense é lanterna do campeonato. Eu entendo que tem toda essa mística da Chapecoense ser um time difícil para o Fluminense historicamente, mas assim, historicamente não é o hoje. Hoje o Fluminense tem um elenco muito melhor do que a Chapecoense e a Chapecoense tem um elenco muito abaixo. Agora, a Chapecoense soube jogar com estratégia, da mesma forma que jogou com o Botafogo, com uma defesa muito bem montada, deixando o Fluminense ter um trabalho dobrado para entrar nessa defesa, e foi mais difícil. Mas assim, as oportunidades que foram criadas eram oportunidades para serem feitas. E o nervosismo não precisava ser tão grande. A gente comentou isso aqui sobre o último jogo também do Fluminense. O nervosismo de ganhar os jogos tem sido constante para o Fluminense. Em vez de, e o pior, com oportunidades para não passar esse sufoco. Né? Oportunidade, só falta finalizar. E aí entra o nome do cara que decidiu o jogo e que vai decidir se ele for titular, que é o John Kennedy. Gente, desculpa. Não existe o John Kennedy ser banco desse time. Não existe. Porque o Savarino tá jogando pra caramba. Pra caramba. Criando muito. O que ele jogou ontem nesse jogo é brincadeira. Brincadeira. Jogou muito. E você tem um cara que sabe fazer passes difíceis, sabe cruzar, sabe fazer tudo que você imaginar com o pé, ele sabe fazer. Até chutar de longe. Mas tem um finalizador que se enrola ali na hora, sabe? Falta um pouco de espírito de finalizador que o John Kennedy tem. Eu ia falar um borogodó, né? Mas, enfim, eu imagino que seja até isso. Eu acho que falta o estilo do John Kennedy, de se posicionar bem, de ver onde ele pode fazer gol, porque o que importa para o John Kennedy é gol. Ele se encarrega completamente dentro do Fluminense só para fazer gol. Às vezes ele volta assim para ajudar a fazer a construção do jogo, mas a função do John Kennedy é fazer gol. E ele tem feito muito isso, às vezes que ele entra no segundo tempo. Então, se ele faz isso no segundo tempo, ele pode fazer isso no primeiro. Se você faz isso no primeiro, você fica com um jogo muito mais calmo. Então, eu não consigo entender de verdade a preferência do Zubeldia, técnico Zubeldia, para o Castilho, né, que é esse o atacante que eu estou dizendo. O Castilho é um bom jogador. Eu gosto do Castilho. Sabe finalizar também. Mas eu acho que falta a ele inteligência, momento. Ele não pega o tempo da bola e está sempre chutando para fora, sempre errando, com as oportunidades ali na cara do gol, literalmente. Logo no início do primeiro tempo, ele erra uma cara num gol na cara, assim, só chutar para dentro. E que um gol que, desculpa, com todo respeito ao Castilho, com certeza o John Kennedy faria esse gol. Com certeza o John Kennedy faria esse gol. Então é isso, eu acho que não tem nem muito o que dizer sobre o Fluminense. O Fluminense joga muito bem para cima do Chapecoense, mas falta isso, falta essa finalização, esse toque final para você ficar mais tranquilo no jogo. A galera que foi no Maracanã assistir o jogo ficou tensa, a verdade é essa. Depois que faz o empate, que eles abrem o jogo com 1-0 com um pênalti que é claro, mão ali, claro, não tem nem o que questionar. Um golaço do Savarino, o goleiro nem ficou para foto. Logo depois a Chapecoense empata com um gol também que não tinha jeito. Nem que o Fábio jogasse as luvas, ele ia conseguir pegar. Foi um golaço do Enio da Chapecoense, que é um jogador até que tem se destacado na Chape. Quando jogou com esses times cariocas assim, eu tenho percebido que ele tem se destacado. Um golaço, não tinha como pegar, não tem jeito. E empatou. Aí entra o John Kennedy e assim, sozinho na área. Era só botar para dentro. E aí fica aí a minha pergunta para o torcedor tricolor. Se fosse o Castilho ali na hora, na mesma posição, sozinho, sem ninguém, vocês acham que ia fazer o gol? Eu não tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele ia errar. Acho que o John Kennedy fez esse gol porque ele sabe fazer gol. Não que o Castilho não saiba, mas ele tem tido mais dificuldades. E isso é normal, tá?
Período de adaptação do futebol brasileiro é difícil, principalmente para os argentinos. A gente tem vários exemplos aí no futebol brasileiro de outros clubes, de atacantes argentinos que começaram mal e depois foram se adaptando ao jeito que o futebol brasileiro é. Porque a gente fica comentando aqui, mas a gente pouco vê o estilo de futebol brasileiro fora. O nosso futebol, às vezes, é até mais emocionante, mais quente, mais tenso do que outros tipos de futebol, né? O futebol europeu, o futebol da América do Norte. É um futebol assim, mais ou menos. Mas o nosso tem essa característica de ser mais tenso, de ter mais essa coisa do amor dentro de campo, que faz o jogo ficar mais nervoso, né? Então, eu acho que o Castilho ainda não captou isso ainda, e falta, e eu tenho certeza que quando ele captar, vai ficar muito, muito bem, vai finalizar muito melhor e vai fazer um bem danado para o Fluminense. O Fluminense está em terceiro lugar, no cangote do Flamengo, em segundo lugar, né? Terceiro lugar com 26 pontos. Muito legal ver a campanha do Fluminense até aqui, ganhando jogos que, como eu falei, podiam ganhar com mais tranquilidade, mas está ganhando, os 3 pontos estão garantidos e está indo bem aí. Vamos ver se não vai ser um cavalo paraguaio de cair mais para frente. Vamos ver se eles mantêm esse ritmo aí. Vamos falar do Mengão. É fácil falar do Flamengo, né? Não tem nem muito o que dizer. A única coisa que eu queria dizer sobre o Flamengo nesse jogo: o Flamengo ganha de 4-0 do Atlético Mineiro, sapatada, goleada, e era uma goleada óbvia, assim. O Galo já não vem apresentando bom futebol há um tempo, e pega um time como o Flamengo, que é um time mais entrosado, mais arrumado, e tem uma superioridade técnica, e acaba passando por esse vexame. A Arena MRV estava também vazia, não tinha quase ninguém lá, muito por protesto pelo que o Galo tem apresentado. Eu queria dar um destaque aqui para um jogador que eu falei muito mal dele no início do canal, porque ele tem tido partidas ruins realmente, mas agora ele se redimiu e vamos ver se ele dá continuidade a isso. Porque não adianta nada você fazer uma boa partida e não dar continuidade. Plata. Plata faz um golaço nesse jogo, né? Só para informar, desculpa, eu esqueci. Os 4 gols, 2 gols do Pedro, 1 gol do Arrascaeta e 1 gol do Plata. E é sobre o Plata que eu quero falar. O Plata se destacou bastante nesse jogo, jogou muito, está jogando muito bem, jogou muito bem o primeiro tempo e o segundo. Mas só que o que acontece? O Flamengo deixou o primeiro tempo com 3-0. Deixou o jogo meio morto. Então, o segundo tempo foi um jogo mais assim, mais no freio. Pé no freio, mais tranquilo, não precisa correr tanto para buscar resultado, que era o que o Flamengo estava fazendo no primeiro tempo. E isso é uma característica que a gente tem que comentar. Cara, não é em todo time que a gente vê isso. Não é em todo time que a gente vê isso. Que mesmo com 3-0 consegue manter uma quantidade uma continuidade no jogo, né? A ponto de conseguir controlar o jogo ainda por cima. Porque mesmo que eles não fiquem com a bola, eles conseguem controlar fazendo que o Galo não atacasse. O Galo quase não afetou muito o Flamengo no segundo tempo. No primeiro já afetou um pouco mais, as coisas não deram muito certo ali, a bola parou na linha. Mas assim, faz parte do futebol. Infelizmente, isso faz parte do futebol. Tem times que têm uma grande dificuldade com outros, e eu imagino que o Galo tenha sido isso, desde a Copa do Brasil, quando o Flamengo foi pegar o Galo lá na Arena MRV e decidiu o jogo ganhando o título de 2024. 2024, se eu não me engano. Mas acho que é 2024 sim. Foi isso. Foi o único título que o Flamengo ganhou em 24. Voltando. Então eu acho que desde ali o Atlético tem dificuldades assim de manter um resultado, nem que seja 1-0 com o Flamengo, tem tido algumas dificuldades. Mas é isso, o Flamengo foi superior o jogo. O primeiro tempo ainda mais, mas o jogo todo, né? O segundo tempo eles botaram o pé no freio, mas o Pedro já fecha o caixão no segundo tempo. Com o quarto gol, com a assistência do Everton Araújo. Olho nele, o torcedor rubro-negro, olho nele. Olho no Everton Araújo, eu falei dele aqui no canal, já falei várias vezes aqui, e olho nele é prata da casa, gente, tem que favorecer esse moleque. Prata da casa, pô, o cara é mais flamenguista de qualquer um.
cria do Flamengo, jogando com a camisa, jogando pra caramba, assistência dele, pô. E vai ser titular agora qualquer jogo aí que o Leonardo Jardim tiver. Quando tiver propício para ele jogar, ele vai jogar e vai jogar muito bem. Tem se destacado muito o garoto. E vou falar a mesma coisa do Pedro. Fechou. Fala a mesma coisa do Pedro. O que o Pedro faz no Flamengo hoje é muito difícil da gente ver em qualquer time brasileiro. O que o Pedro faz hoje no Flamengo é absurdo. É surreal. É um atacante que sabe finalizar. É um atacante que sabe fazer a característica dele da melhor forma possível. Porque a gente está acostumado de atacante que faz o feijão com arroz. E é um feijão com arroz maneiro, pô. Feijão com arroz da tua avó. Pô, tranquilão. Mas o que o Pedro faz é diferente. Ele não faz um arroz com feijão. Ele faz um arroz com feijão francês. Todo mundo guarda comida francesa? É um arroz com feijão francês. Ele faz diferente. Ele faz de um jeito que você vai se apaixonar. E o Pedro está garantindo a camisa dele, camisa 9. Jogou muito, muito. Porque a gente falar que ele só empurrou a bola pro gol. Não existe isso, cara. Muitos atacantes, eu vou falar um nomezinho aqui, que é simples, é a resposta para isso. Só empurrou pro gol. Meu amigo, no futebol brasileiro existe o Pedro Raul. Pedro Raul. Todo mundo conhece a história dele. Todo mundo sabe como é que ele é. Jogou bem no Ceará, mas depois também já está sendo criticado. Todo mundo sabe como é que ele é. Você falar que é só empurrar pro gol, meu amigo, é posição, é saber a força do que vai chutar na bola. Tudo isso o Pedro sabe fazer. E aí vem a questão, né? Claro que a gente agora está tão desesperado em Copa do Mundo que qualquer um que joga bem, a gente já quer colocar para a seleção. E eu acho que não tem dúvida, tá? Assim, a gente tem muitos atacantes bons, Brasil afora. Europa, né? Igor Thiago, João Pedro, são atacantes que são especiais, assim, e se encaixam mais no estilo do Ancelotti, ao meu ver. Acho que eles estão assim mais encaixados por estarem jogando na Europa e o Ancelotti está colocando dentro da seleção um estilo mais europeu com as questões físicas, né? Tanto que ele insiste nessa tecla do 100%, tem que estar 100% para jogar. Então isso a gente vê mais essa coisa do 100% lá fora, por todo o aparato físico, né, de que eles têm, os médicos, enfim, tudo isso. Eles têm um aparato muito maior do que a gente tem aqui. Mas eu acho que o Pedro merece, cara. Eu acho que o Pedro merece, porque ele teve a oportunidade, ele também estava jogando muito na época que ele foi, mas se machucou, infelizmente, por ironia do destino. Tomara que ele vá agora nessa próxima data FIFA e possa jogar e não se machucar de preferência. Eu sei que o torcedor do flamenguista não quer que ele vá. Deixa ele aqui quietinho na Gávea. Deixa ele quietinho aqui, não precisa ir não. Bom jogador, a gente considera o maior jogador, somos a maior torcida, não precisa de aprovação de seleção. Deixa ele aqui na Gávea, tá tranquilo, não precisa ir. Mas não tem jeito. Quem decide é a galera lá de cima, os cabeça branca da CBF. Então se ele for, ele vai vindo do italiano lá, o Ancelotti. Resumo do jogo. O Flamengo está em segundo lugar com 26 pontos, logo atrás do Palmeiras. O Palmeiras já disparou na frente, acho que está com 34 pontos, 32. Mas o Flamengo está logo atrás, precisa ganhar mais alguns jogos. E vamos ver de novo o Flamengo competindo para ganhar o Brasileirão. Né? Seguindo aí o andar da carruagem, o Flamengo já está com 7 vitórias seguidas. Acho que a gente vai ver um Flamengo competindo pelo Brasileirão novamente. Enfim, terminamos o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos pela audiência que vocês estão dando nos cortes, nos vídeos. Agradecer a galera que se inscreveu. Vamos continuar com esse projeto aí. Quero agradecer a todo mundo pelo feedback. Enfim, obrigado. Está me dando uma força danada para continuar esse projeto. E na sexta-feira a gente conversa, a gente volta aí para falar da rodada de terça, quarta e quinta. Tamo junto. Tchau, tchau.